Esperar um pouquinho, a gente combinou às 19 horas. Eu vou esperar o Insta começar a avisar para as pessoas que a gente tá ao vivo. E daqui a pouquinho a gente vai conversar. Já tem algumas pessoas entrando. Sejam bem-vindos. Melânia, ai que fofa. Bia, oi princesa. Simone, bem-vindas. Gente, isso aqui foi meu cachorro. Hoje me mordeu. Tô muito chateada com ele, mas acontece, né? Mavi, bem-vindos. Mais um momento, né, pra gente conversar. E enquanto não dá a hora que eu combinei, eu queria ler um trechinho de um livro que me ajudou muito no meu processo de aceitação da doença da minha mãe. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. A Arte de Viver, Epicteto. Vocês conseguem esse livro pela internet, no Amazon, enfim. E aí ele diz assim: não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, nem as outras pessoas. A questão está na forma como as encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas. Sendo assim, até a morte deixa de ser tão importante. É a nossa noção da morte, a ideia que fazemos dela, que é terrível, que nos aterroriza. Existem muitas maneiras de pensar na morte. Examine suas noções a respeito dela. E também sobre tudo mais. Essas noções são de fato verdadeiras? Fazem algum bem a você? Não tema a morte ou a dor. Tema o medo da morte ou da dor. Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Gente, para iniciar a live de hoje, com Juana Labres, ela é uma influenciadora digital, ela cuidou por mais de 9 anos da mãe com Alzheimer, e ela transformou, ela canalizou toda a dor que ela sentiu com a perda para ajudar outras pessoas, e hoje ela tem muitos seguidores nas redes sociais, tanto no YouTube como aqui no Instagram. E é com muita alegria que eu a recebo. Ela é psicóloga, ela é pós-graduanda em gerontologia, que é assim, é um estudo lindo, né? Sobre os idosos, sobre como envelhecer bem. E aí eu acho que tem tudo a ver com a página da minha mãe, eu acho que tem tudo a ver com as pessoas que a seguem. E eu quero muito ouvi-la. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Ai, bem-vindas, Diana, uma fofa. A mãe dela iniciou o tratamento agora, tô muito feliz. O bom do Alzheimer, Claudinha, um beijo. Amanhã a gente tem um podcast com Claudinha do Bom do Alzheimer, a filha de Francisquinha, aquela fofa que todo mundo conhece. E eu conto com vocês às 16 horas. Deixa eu ver aqui, cadê minha convidada? Meu Deus, eu sou muito... Ah, chegou, vamos lá. Acenar, entrou, e agora? Responder, entrar ao vivo. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu ainda apanho um pouquinho. Juana, você tá me ouvindo? Manda um convite para mim, que eu não tô conseguindo te convidar. Deixa eu ver. Já já a gente começa. É assim mesmo, rede social. E para quem não tá acostumada, né? Eu nunca faço live. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Juana.
tem uma câmerazinha aqui com mais, aí a gente aperta, meu Deus. Tá ceguinha, é? Eu sou míope, né? Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade, aí eu chego pertinho assim, saio olhando. Juana Labres. O Ana lá, sou eu. É uma honra receber você no canal de Paulinha. É uma honra ter recebido o convite, isso sim. Você Não é maravilhosa. vamos inverter, não. Não vamos inverter, não. E muito obrigada por ter convidado. Se Agradeci. apresente, eu já falei um pouquinho aí, mas queria que você se sentisse muito à vontade para conversar, as pessoas estão entrando. Ai, Mari, que fofa. E Claudinha tá aí, do Bom do Alzheimer. Diana, que começou o tratamento com a mãe dela essa semana. Um monte de gente, Bom, CBD Santa Planta tá aí. Então, Juana, conte sua história. minha história? Nossa, Sim. você quer começar por onde? A gente está muito acostumado a ouvir você falar com pessoas, convidar pessoas para fazerem live no seu canal. E a tua história, ela me interessa muito. Porque eu, inclusive, iniciei a live antes de você chegar, lendo um trechinho de um livro que me ajudou muito no meu processo de aceitação da doença, e fala sobre como lidar com as coisas que acontecem com a gente, né? Não são as coisas em si que nos ferem, mas a forma como a gente as vê. E você passou por um processo muito doloroso, muito difícil com a sua mãe, né? E aí eu queria que você começasse contando pra gente como foi que você identificou a doença e a partir daí, como foi que você agiu, quais foram as etapas. Bem, santo de casa não faz milagre, né? Primeiramente. Boa noite para quem está entrando e obrigada aí pela audiência. Vamos apertar o aviãozinho, convidar o pessoal para assistir a live aqui. Olha aí, quem tem E a gente vai experiência. a gente vai falar sobre coisa muito séria. E quem puder, bate no coraçãozinho aí para a live, ó. Ficar no topo. Santo de casa não faz milagre. Então, os primeiros sinais começaram a surgir logo depois que eu fiz uma cirurgia de vida e morte. E foi uma úlcera perfurada em 2010, em outubro de 2010, 28. Eu estou passando mal, chamei a ambulância, ela levou, fiz a cirurgia, ficamos no hospital mais de 30 dias. E ela ficou muito confusa, ela voltou para casa muito confusa, mas todo mundo dizia que aquela confusão era uma confusão gerada pela hospitalização, que é comum acontecer isso com idosos, é comum acontecer essa confusão entre infecções, é comum acontecer. E a gente, se não estiver atenta, a gente confunde. Eu me confundi. E durante esses 2 primeiros anos, até fechar realmente o diagnóstico, eu observei muito a minha mãe, houve melhoras e quedas e internações novas e risco de vida de novo, e ela sempre voltava pior de todas essas internações. E o que eu posso dizer para você? Um belo dia eu vi minha mãe cortar um vestido ao meio, pronto para ser costurado, né? Ela já estava fazendo aquela primeira linha, alinhamento, que se fala, se eu não me engano, e eu ia passar na máquina, e ela resolveu cortar o vestido, não sei porquê, não há explicação. E quando eu vi minha mãe com o vestido cortado ao meio, a tesoura na mão, olhando confusa, eu falei, tem erro aí, tem coisa errada aí, até porque minha mãe sempre foi costurando a vida inteira, como ela errou dessa maneira?
E eu conversei com ela não soube explicar por quê, o que tinha acontecido. Eu falei, vamos. E foi aí que eu comecei a procurar um médico que me desse um diagnóstico. E durante 6 meses, até o dia 2 de dezembro de 2012, as datas são muito marcantes para mim, como vocês já devem ter observado, eu recebi a notícia que o que minha mãe tinha era Alzheimer. Alzheimer? Como Alzheimer? Não pode ser Alzheimer, não tem como ser Alzheimer. Você está errada. Né? Eu caí no choro, eu caí no pranto, o chão se abriu, e eu não sabia a dimensão daquele buraco, porque por mais que a gente se prepare para a vida, nunca estamos esperando, nunca estamos preparados para o envelhecimento de nossos pais, e muito menos a morte deles, a partida deles. E Alzheimer me era totalmente desconhecido em termos de demência. E minha mãe estava vindo lá, recebeu, mas sem entender o que era aquilo. E foi, como é que se diz? Eu viajou, homens também. O pessoal está entrando, seja bem-vindo, brigadão aí, pessoal. Tá todo mundo aí, tá todo mundo chegando, que bom. Sejam todos bem-vindos. E aí eu cheguei em casa, né? Coloquei minha mãe para repousar, fui fazer o almoço e Alzheimer. Não é Alzheimer, não pode ser Alzheimer. Eu neguei Alzheimer durante mais de um ano. Não aceitei. Não aceitei. E foi um período muito de sofrimento para mim por não aceitar. Então, por isso que eu bato na tecla hoje em dia. A gente precisa entender a doença para aceitar a doença. Rosilene, meu amor, tudo bem? Menina, você é rápida, viu? E Marta Creuza também. Seja bem-vinda. Como eu sei que você está sem o óculos, eu estou te ajudando nessa parte, né? A Beth Carneiro, Maria Cris Duarte, Rosilene, Natik L, não sei se eu falei, Doni Samesina, e assim por diante. Sil tá aí também. E aí tudo bem, chefinha? Ai, meu pai do céu. Santa Planta aqui, que eu já tinha falado, um beijo. E aí a minha mãe andava, a minha mãe se alimentava, a minha mãe lia, a minha mãe via TV, a minha mãe rezava o terço todo dia, assistia o programa de oração, assistia a missa, ela dava palpite, ela estava bem, estava no início. E a gente não imagina que aquele iniciozinho, né, vai evoluir com o tempo. Então, um dia, não sei, essa eu não me recordo bem o que minha mãe fez. Ela estava um pouco agressiva, se eu não me engano, etc. E eu falei, tem alguma coisa errada com a mamãe, não é possível. Será que é realmente Alzheimer? E eu conversando com a Ângela, que já estava trabalhando com a gente, eu estava arrumando minhas calopsitas, né? E ela estava tomando café da manhã, eu arrumando, não é possível, porque fiquei errado aí. Eu me coloquei no lugar de vítima, por que isso foi acontecer comigo? Minha mãe, eu não tenho mais ninguém para cuidar comigo da minha mãe. E eu comecei a chorar. E fiquei brava com Deus, briguei com ele. Falei umas verdades para ele, mas ele já sabia de tudo, né? Mas eu dei quietinho. E a Ângela levantou e me deu um abraço. E o jeito dela, evangélica, ela orou comigo. Aceito. Entre lágrimas, num abraço de uma amiga, que eu me desmontei e aceitei a doença, assim, de estalo.
E quando eu sequei minhas lágrimas, eu fui na sala onde minha mãe estava sentada, sentei do lado dela, abracei, pedi perdão. Eu não tinha feito por não entender a doença, porque nós somos humanos, nós erramos, nós omitimos, nós praguejamos, nós nos sentimos culpadas, nós nos sentimos amarguradas com tudo aquilo. Mas a partir daquele momento, que essa data não foi registrada na minha memória, mas foi um ano e pouquinho, eu me dei conta que, além do Alzheimer, existe uma pessoa, minha mãe, e que ela merecia toda a atenção e todo o carinho que eu pudesse dar enquanto ela estivesse comigo. E eu fui em busca de informações. Eu já tinha entrado, a Nath está caindo toda hora. Boa noite. A Nadia. Gente, eu não sei se para o pessoal está acontecendo, tua voz de vez em quando está picotando. Então eu vou botar o fone. Talvez seja melhor. Para você está tranquilo, está todo mundo ouvindo direitinho? É só de vez em quando, acho que quando você se mexe, não sei. Vamos ver se melhora. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Alzheimer, né? Eu fazia parte de alguns grupos do Facebook, na qual a Cláudia, a Dona Cisquinha, também fazia parte. Ela está por aí, ela tem uma live, ela tem uma live daqui a pouco, às 8h30. Ela vai tirar muitas dúvidas, né, sobre essa doença, porque ela é a nossa pós-doutora, né, em cuidados e desenvolver um método para que as pessoas cuidem com menos peso dessa doença. Correto. Aprendizado é isso, não guardar o que a gente aprendeu para si só. Dividir, isso é importante. Compartilhar, ensinar, mostrar. Exato. E aí, o que eu posso te dizer? A gente se conheceu, eu tinha já o YouTube com o meu nome, com alguns vídeos pessoais, aí quando eu vi, eu estava gravando, filmando minha mãe por causa de medicações, por causa dos primeiros meses de ajustes com relação à medicação, e eu não tinha WhatsApp naquela época, não tinha smartphone naquela época, e uma maneira de compartilhar o vídeo com o médico era eu colocando dentro do YouTube, ele se inscrevendo, ele clicando e ele assistindo com relação ao vídeo que eu tinha acabado de assistir, né, de filmar. Então era a maneira que eu tive criativa de fazer isso. E minha mãe, ela desenvolveu todas as fases, como era esperado, eu já estava me preparando para cada fase, eu já estava ficando bem atenta a algumas coisas, e procurei ser bastante criativa com relação a síndrome do entardecer, banhos, colocação da primeira fralda, a sair com ela todo sábado de manhã a lugares que ela gostava de ir para se distrair, porque quando ela saía de manhã ela ficava um pouquinho mais cansadinha e de noite dormia melhor. E fotografar, e filmar, e fazer tudo aquilo que a gente pode fazer, né? Além de dar carinho, alimentação, qualidade de vida, fui fazendo dentro do esperado. E até que um dia o Alzheimer acaba nos derrotando com relação ao fim da vida. E ela se foi e deixou só a saudade aqui no peito, né? Vai fazer dia 12, 1 ano e 9 meses. Eu acho que mais ou menos. Eu sei que é difícil falar sobre isso. Não, tranquila. Mas eu sei que o teu intuito de ajudar as pessoas é maior do que a dor da saudade que você sente dela.
E fazer isso e levar um pouco da tua experiência para as outras pessoas é eternizar a memória da sua mãe aqui na Terra, Sim, sim, eu né? sei disso. E Mas eu não sinto dor, eu me emociono, eu sinto saudade, dor não sinto mais. Porque o luto deve ser vivido, cada um com o seu tempo, cada um com o seu método, cada um de uma maneira diferente, porque nós somos heterogêneos, não homogêneos, e, e bate a saudade de vez em quando, né? Mas eu só lembro de coisas boas, das palhaçadas, das brincadeiras. Eu lembro do tapa na cara com riso, eu lembro da caneca voadora com riso, da almofada perdida, a dentadura escondida, o aparelho auditivo dentro da boca, me chamando de vários nomes de outras pessoas. Minha mãe não era muito de falar palavrão, né? Mas já xingou a Ângela uma vez que ela gravou para me mostrar. Ela me xinga assim, tá aqui a prova. E tudo isso faz parte, faz parte. Se a gente não entender o que é o Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência que a pessoa tenha, o corpus de Levi, como o pai da Rosilene, seu Ideu, teve, ou frontal temporal, ou então vascular, ou então de Pink, ou então tem vários, cada um com as suas características, e todos com o mesmo tipo de tratamento, basicamente, não há uma evolução nesse ponto. E aí, o que a gente faz? A gente tenta dar qualidade de vida, botar uma música, fazer uma comidinha que gosta, fazer um agrado com um docinho de vez em quando, tem exageros, procurar adaptar a casa para que não caia, não se machuque, tentar contornar algumas perguntas com relação ao passado, cadê meu marido, cadê meu pai, minha mãe, meus irmãos, quem é você, e assim vai. Quer dizer, infelizmente, a nossa medicina ela ainda não tá avançada a ponto de frear qualquer tipo de demência, ainda não tem esse processo de cura, né? Então, estar presente é o melhor que você pode fazer, estar ali do lado, sem dúvida nenhuma. tem alguma coisa que você queria ter feito e não fez? E alguma coisa ou algumas coisas que você fez e que você se arrepende? Tem, lógico que tem. A gente erra, a gente acerta, a gente faz. Eu queria ter aceitado a doença de imediato. Eu perdi, entre aspas, 1 ano. Mas foi o tempo que eu precisei para me preparar para poder cuidar. Então, eu enxergo dessa maneira. Aquele ano foi um ano que eu comecei a observar mais a minha mãe, a notar que tinha realmente alguma coisa errada e chegar à aceitação de tal maneira plena que não teve problema nenhum. De arrependimento, nossa, arrependimento. Bem, às vezes que eu acabei perdendo a paciência, que todo mundo perde, eu dei 2 berros e falei, gente, eu quero dormir, mamãe, por favor, para de me chamar. Chamava uma média de 20, 30 vezes por noite. Então tinha noite que eu não dormia. E virava a noite acordada. Então, naquela hora, imediatamente depois, eu me dava conta e falava, não é ela, é a doença. É a doença. Mas arrependimento, eu vou te dizer, eu faria tudo de novo e faria dobrado até. Faria dobrado, porque isso ninguém vai tirar de mim. Eu cuidei da minha mãe, eu fiquei com ela, eu tive condições de ficar com ela. Diferente de muitas famílias, que às vezes as pessoas precisam trabalhar, precisam cuidar de outros membros. Eu, como filha única, foi mais tranquilo nesse ponto. Mas tem famílias que não têm condições. Alzheimer é caro. É um custo, tem um custo.
Não é só o custo da sua vida pessoal, porque a gente acaba abrindo mão de nossa vida pessoal, sim. E aí eu bato na segunda tecla, a gente precisa parar um minuto e pensar, eu preciso de um tempo para mim. Uma tarde, sair, nem que seja para olhar a loja de vitrine, porque entre um vestido novo e um pacote de fralda, eu vou comprar um pacote de fralda, você pode ter certeza disso. Então, eu fiquei anos sem comprar roupa para mim. Eu passei a usar o básico dentro de casa. O meu cabelo era curtinho porque era mais rápido para lavar e secar, porque eu não podia deixá-la sozinha há muito tempo. Eu tinha que tomar conta dela, arrumar a casa, eu tinha que cozinhar, eu tinha que fazer um monte de outros e também trabalhar no computador, que nessa época ainda trabalhava. E aí, o que a gente faz? Praticidade. Praticidade, uma coisa objetiva, uma rotina, acordar primeiro que ela, arrumar as coisas, quando ela despertasse, o café já estava pronto, o lanche já estava pronto, já fazia a higiene dela, já dava o café da manhã, pronto, esperava o quê? O banho, e vão para o banho. Durante os primeiros anos fui eu sozinha, 24 horas, mais ninguém. Depois chegou ajuda. E essa ajuda me ajudava com relação ao banho. Minha mãe muito baixinha, mas troncadinha, né? Pesadinha, isso é mal de família, tudo gostosinho, né? E aí a gente ia, e era o momento que eu tinha. Às vezes que chamar alguém para ficar com ela depois do almoço, para ir no banco, para ir no mercado, para poder fazer as compras. Por quê? Porque não podia ficar sozinha. Quantas vezes eu pedi para ela ficar sentada na poltrona enquanto eu ia comprar alguma coisa no sacolão, né, no hortifruti, que a gente chama, uma água de coco, uma fruta para fazer uma vitamina, e encontrava minha mãe sentada no chão. Ela tentou levantar e pum, né? Estava ali caída no chão. Então, a conscientização dessas limitações precisa estar presente. Ela não levantou de propósito, ela esqueceu que não podia. Errada estava eu em deixá-la sozinha naquele momento, mesmo que o hortifruti fosse ali na esquina. Era só pegar o elevador, chup, 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 fazer um L, né? Então, tinha que chamar uma vizinha, tinha que chamar uma amiga, tinha que chamar alguém para poder ficar com ela, para poder fazer essas coisas. Ou terceirizar o serviço, né? Então, Juana, a gente ia. em que momento do processo você se deu conta de que precisava da ajuda de alguém para te dar esse suporte mesmo braçal, né? Uhum. Quando começou a doer as costas. Aí não teve jeito, teve que... Aí não teve jeito. Aí a Ângela trabalhava para mim 2 ou 3 vezes na semana na casa. Ela fazia o trabalho da casa, mas quem lavava, passava, cozinhava e cuidava da mamãe era eu, e à noite era eu, a noite toda. E eu não sou uma mulher doméstica, eu confesso isso. Eu não gosto de varrer, não gosto de tirar pó, acho um porre, passar pano, ai meu Deus do céu. Mas fazia quando estava sozinha. E quando a minha mãe começou a... Na verdade, quando a minha mãe começou a levantar, eu levantava a minha mãe para tirar. E a Elaine falou, caramba, ela concorda comigo ou ficou assustada? Quando eu comecei a tirar minha mãe da cama para botar numa cadeira de rodas e levar para o banho, porque tinha que colocar numa cadeira higiênica também, as dores lombares começaram a incomodar, e às vezes com o peso, né? Minha mãe era pesada, ela concorda, também não gosta, viu, Aleia? É do time. Eu fraquejava. Então, a Silvia faz tudo sozinha. Pode vir aqui em casa, arruma a minha, depois você arruma a sua. Aí eu fraquejava e descia minha mãe até o chão.
Ela não caía. Eu descia porque quando tirava da cama e ia botar na cadeira, ela dobrava os joelhos. Aí não tem jeito, porque a cadeira era mais alta do que a cama. Então você tinha que fazer um esforço físico maior. Para levantar. E aí, isso. Aí era porteiro, era faxineiro, era o vizinho, era o cara que estava, o entregador que veio entregar algum remédio. Aí o pessoal do tio, ninguém gosta. E eu pensando que eu era problema. Não, não sou não. O cara que veio da farmácia entregar um remédio na porta do vizinho, vem cá me ajudar. E nós dois conseguimos levantar a mamãe, botar na cadeira. E eu percebi que está na hora de conversar com a Ângela e fazer uma proposta indecente para ela, dela vir todo dia e me ajudar com a mamãe nessa hora de mudança, de decúbito, não é de decúbito, estou falando errado de propósito. Essa mudança de cama, cadeira higiênica, cadeira-cama, não sei o quê, e ela dar o banho. E enquanto eu vou fazer o almoço, vou fazer as compras, vou fazer os pagamentos, vou fazer alguma coisa com relação ao meu trabalho, e pronto. Isso foi nos últimos 2 anos, 3 anos de Alzheimer, a gente ficou nesse esquema, né? Até que um dia eu percebi que precisava de uma cama hospitalar, porque nem nós duas conseguíamos tirar da cama dela comum do quarto, que já era baixinha de propósito para evitar queda, tinha um colchonete no chão, caso ela se virasse, botei grade, ela arrancava a grade, ela botava as pernas por cima da grade, eu encontrava a minha mãe, em vez de horizontal, na vertical, cruzando a cama, com os pezinhos ali balançando, né? Ela era muito levada, muito levada. Ela fazia coisas assim que você ficava... Uau! Ela encaixava as pernas por dentro das grades, assim, e para tirar aquilo, você não podia baixar a grade porque a perna estava ali. Você tinha que tirar as pernas, mas tinha que puxá-las, tinha que ser 2 pessoas. Então tem muita coisa que ela fazia que hoje eu fico rindo. Nossa, ela dava esse... Mas era questão de minutos. Você ia ali, abria a porta, voltava, já tinha feito. Né? Tinha a fralda voadora. Ela conseguia, às vezes, arrancar uma fralda e eu só via a sombra. Né? E ela gostava muito de praticar esse esporte de lançamento de almofada, lançamento de copo, às vezes era lançamento de outros objetos. Né? E a gente ria, a gente brincava. Tem muita coisa que eu não quis filmar na época da minha mãe, para não expor. Pois é. Pra não quis, né? Tinha as coisas que eu gravava às vezes, eu acabava apagando, não, apareceu um pedaço da fralda, não, apareceu não sei o quê, não, minha mãe falou uma coisa que eu não... É MMA, isso mesmo. Vacilou 1 minuto, já era, correto. E aí, tudo isso em decorrência ao avançar do Alzheimer, né? E não sei, você fez alguma pergunta que eu já esqueci até. Não é Alzheimer não, tá? Não vamos brincar com isso, né? As pessoas perguntam muito, você não tem medo? Você não tem medo de desenvolver a doença? A gente tem medo de desenvolver doenças, a gente tem medo de morrer, mas você, hoje, o que você está fazendo para minimizar o risco de desenvolver essa e outras doenças? Eu vi que você está... Alimentação. Se cuidando. Alimentação. Fitness. Tô. Já emagreci alguma coisa. Mudei minha alimentação, tá? Cortei várias coisas. Eu tomo agora chá e água ou suco. Não bebo mais nada com relação a refrigerante, já não bebia, cerveja, vinho pode, dizem que pode, mas até agora eu estou tranquila.
Cortei doces, então eu estou usando doces. E o que mais? Deixa eu ver aqui. Tá namorando? Quem Ó, disse isso? a Tá vendo disso Laine, não, tá vendo Laine, disso não, tá vendo disso hein? não. A Laine não tá contando nada disso não. E aí, né, Laine? Você tá namorando, Laine? Que legal! Mas você tá com a pele ótima. Existe vida. Tratamento dermatológico com a doutora Cris Tavares estará conosco no Instagram dia 12. Olha aí. Tratamento de pele no inverno. Já fiz minha propaganda, tá? Juana tem E muitas lives interessantes. Quase todos os dias você faz live, né, Juana? Para conseguir, não, tava, para tava, conseguir esse tava dia com fazendo, você foi difícil. tava fazendo. Eu tomei consciência que estou botando o pé no freio. Estou me programando. Eu me programei em junho fazer 2 ou 3 por semana. Mas aconteceu algumas cositas no meio do caminho, né? Convidado com Covid, convidado que teve um problema de internet, convidado que não sei o que lá, que na última semana de junho foi todos os dias. Mas julho eu marquei 2 por semana. Até agora eu consegui marcar apenas 2 por semana. Tá? Essa semana aqui, por eu estar no seu canal, a minha segunda eu marquei no sábado. E eu vou ter a Carol do Sax tocando músicas a pedidos. Eu pedi uma, tomara que ela consiga. Ela disse que consegue. Ela já retornou, disse que consegue tocar aquela música, né? Céu de Estrelas. É isso? Cidade das Estrelas, né? Cidade das Estrelas. Ela disse que consegue. Ela vai treinar lá que vai fazer. Então, existe vida pós-Alzheimer? Existe. Se você se preparou, se você cuidou, se você teve consciência, se você fez todos aqueles caminhos, você acaba ficando bem porque você sabe que fez o seu melhor naquele momento, com o que você tinha e com as condições que eram possíveis. Então, tranquila. Vivi o luto, vivi. Chorei muito, chorei. A pior coisa após a entrega, né? É você chegar em casa e encontrar aquele vazio, encontrar o chinelinho, encontrar a roupinha que você ainda não tinha lavado, encontrar a cama vazia, arrumada, abrir o armário e ver aquelas medicações, os produtos de higiene e começar a pensar, e agora? E o primeiro pensamento foi, primeiro vamos tirar a cama, que está no meio da sala, e isso acaba incomodando, dá uma sensação de vazio. Segunda coisa, a Laine, a consciência tranquila nos dá força para cuidar de nós. A vida e prazer aos 60. Com certeza. Tá certa. Certíssima. E aí, e vendo as coisinhas, bem, vamos dar para quem precisa, né? Então, eu fiz isso durante uma semana. Comecei com as medicações, com o pessoal que tinha receituário, que provou que precisava, entreguei pessoalmente, ou vieram buscar aqui em casa, cadeira higiênica, o colchão pneumático foi uma das últimas coisas que eu entreguei, a cadeira de rodas, material de higiene, já tinha falado, fraldas e etc, etc, e foi. E ao compartilhar aquele pedacinho que eu tinha comprado, né, inclusive equipamentos, né, de nebulização, de glicose e não sei o que, eu via um olhar de agradecimento, eu via um olhar de gratidão. Poxa, valeu, Rona. E eu comecei a compartilhar aquilo com as outras pessoas.
A Alaine joga a fogueira e depois se manda, né, para dar jantar na mamãe. Tudo bem, depois a gente conversa, minha amiga. Leva o celular junto, Laine. Leva o celular junto. Deixa ligado, que eu vou te dedurar também. Não sai, E não. aí, Não. o legal disso tudo foi que eu resolvi mudar o foco, tirar o foco, me manter ocupada, né? Mandei pintar a casa, alguns móveis antigos foram embora, desenhei outros, chamei o marceneiro, pedi para ele fazer, briguei com o marceneiro, briguei com o pintor, briguei com o pedreiro, com o eletricista. Foi uma diversão, MMA, né? E isso foi me distraindo. Meu filho me ajudou muito nessa época de estar junto. Foi logo depois, ela faleceu em setembro, ele estava outubro, novembro em aula, depois dezembro, janeiro, antes da pandemia, a gente saiu bastante. A gente deu uma de turista aqui no Rio de Janeiro, batemos muita foto, era toda quinta-feira. Quinta-feira é ótimo para fazer essas coisas, porque não tem aquela muvuca, né? Aí chegou a pandemia, né? E fazer o quê? E quando eu percebi, chegou o primeiro Dia das Mães, é horrível. Primeiro aniversário, que é triste. Primeiro Natal foi péssimo. Mas eu não estava sozinha. Eu tinha alguém do meu lado. E, além de Deus, tinha alguém segurando minha mão. Meu filho estava comigo. Eu tinha amigos. E a gente foi. E hoje, é saudade. Eu falo tranquilamente. E eu digo para vocês que o importante na hora dessa partida é você fazer a entrega. É importante. Quando o médico chega e fala assim, ó, já fizemos tudo o que podia, não tem mais o que fazer, é só aguardar agora, você fazer essa entrega. Falar o que você quer dizer, mesmo que você já tenha dito milhões de vezes, dizer, né? Eu te amo, minha mãe, agora você vai morar junto ao pai, vai encontrar sua mãe, seu pai, o papai, vai não sei o quê, pedir perdão se errou em algum motivo, agradecer pela oportunidade que teve de cuidar dela e dizer, eu sinto muito, mãe, não deu para ficar mais tempo, mas a gente aprende, a gente amadurece, a gente vive e segura na mão o tempo que puder. Eu fui expulsa da UTI, CTI, né? Eu fui expulsa. Era só 15 minutos que eu podia ficar, eu fiquei 2 horas e meia. Não sei por que essa implicância, né? Fiquei. E ainda fiz bagunça. Avisei a Ângela, fiz bagunça, avisei a Ângela, venho com meu filho, avisei a fisioterapeuta, a madrinha do meu filho, eles vieram, nós ficamos com a minha mãe durante um bom tempo, entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, e todas essas pessoas que foram tiveram a oportunidade de estar junto com ela, dar um pouquinho desse amor, desse carinho, e ela estava, logicamente, com toda aquela qualidade de vida, de conforto, né? Com respirador, com a sonda já tinha sido cortada, mas com medicação, para não sentir dor, tudo aquilo, mas ela abria os olhos. Ela abria os olhos e me via. Né? Não conseguia fazer alguns movimentos, mas eu percebia que ela sabia que tinha gente do lado dela e que tinha esse amor perto dela. Então é isso que é importante. Fazer o que você tem que fazer. De boa. A Geilza, né, falou assim, acho que por mais que a gente saiba que esse momento vai chegar, deve ser muito difícil. E aí a Marta Creuza vai e complementa. Ai, perdi, pera. Marta Creuza deve ser o momento mais difícil, não estou preparada. Ninguém está preparado, né? A gente nunca vai estar preparado para a morte.
A gente quer Não, a gente viver. não está. A ânsia de viver, ela é inerente ao ser humano. E é por isso que a Uhum. gente sofre tanto. Mas, como você mesma disse ao longo, né, da live, você ter a consciência de que você está fazendo o seu melhor, de que você se doou, de que você se esforçou, mesmo tendo errado, porque todos nós erramos. Erramos, com certeza. E o processo como um todo acaba que vai preparando, de alguma forma, a gente para esse momento. Preparando a É, gente não para aceitar a morte, mas para aceitar que aquela pessoa precisava ir. Talvez você tenha tido essa sim, sensação de que ela já estava sofrendo bastante. sim, o sofrimento é grande porque no último ano o que acontece, que é um dos sinais, e é importante falar isso, que são as infecções de repetição. Minha mãe foi internada 3 vezes naquele mesmo ano de 2012, 2 com pneumonia, e a terceira, ela desenvolveu pneumonia no hospital. Ela foi por causa de uma infecção. E não era urinária, era fecal, no caso, né, das fezes. E todos eles, quando a imunidade começa a baixar, por maior higiene que a gente tenha, com maior... Minha mãe não usava sonda, ela se alimentava muito bem. E eles botaram uma sonda nasal, no caso, para ela não broncoaspirar no hospital, porque era mais prática no CTI, né? Não ia ter uma pessoa que pudesse alimentar em todas as refeições e botar a sonda. Quando ela foi para o quarto, era eu que ficava com ela durante todo o dia. E à noite a outra cuidadora, que é a Neide, que o pessoal reconhece nos vídeos lá do Minha Mãe Tem Alzheimer, ficava com ela, dormia com ela e fazia a última refeição. E o café da manhã, porque eu chegava logo depois, por ter um filho, eu precisava estar em casa também. Então eu tinha que me dividir com relação a isso. E comida de hospital, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? É. E aí essas infecções repetitivas já é uma característica. A pessoa engole saliva, já engasga e causa pneumonia de repetição. Por maior higiene que tenha, a gente sabe muito bem que mulher é complicado. A gente acaba, se não fizer, mesmo fazendo direito, existem bactérias naturais do corpo, então a gente precisa estar sempre muito atento com relação a isso. Minha mãe estava sofrendo muito, ela não teve oportunidade de provar um novo medicamento alternativo, que é o óleo de cannabis, no caso, porque eu só tive ciência disso em cima da hora, então não deu tempo. Então, ela usava toda aquela medicação padrão que foi retirada com o avanço da doença, ou seja, ela já estava acamada, praticamente tomando 0 remédio para o Alzheimer. Acho que ela tomava o memantina ainda. Tomava remédio para depressão e tomava o da diabetes, que ela não tinha, mas que com o Alzheimer acaba desenvolvendo um pouco, né? Porque os órgãos começam a falhar também por causa do envelhecimento natural. Então, você leva em consideração que envelhecer, minha mãe com 92 anos nos deixou, ela teve uma vida plena, minha mãe foi muito feliz, ela teve um casamento, nossa, meu pai com a minha mãe era uma coisa de você babar, né? Falava, meu Deus do céu, como eles se amam. Não fizeram os 50 anos de casados oficialmente, porque ele faleceu primeiro, mas eu considero que fizeram 55, porque foram 6 de namoro, mais 49 de casados. Então, eles fizeram 55 anos juntos. E depressão é um sintoma que aparece antes do Alzheimer, geralmente.
E existem outras características, né? Uma delas é a dificuldade de manusear o dinheiro, a cédula, o valor. A pessoa começa a fazer confusões, se perde com relação a isso. Matematicamente, parece que a coisa não funciona legal. E celular, minha mãe teve muita dificuldade com o celular. Ela sabia, sim, mexer, mas a memória recente foi embora. Ela não conhecia mais o celular, ela conhecia o telefone fixo. Então, coisas assim modernas, como o controle da TV, o celular, o micro-ondas, coisas mais atuais, ela esqueceu a função. Ela não sabia para que servia aquilo. E por aí vai. Seu filho tem quantos anos? Falo muito. Tem 14. E como foi para ele o processo demencial e a vivência e a experiência de ver você cuidando dela meu filho, tendo que passar para ele as coisas de uma forma mais leve, né, menos dolorosa. Como é que foi? Meu filho chegou na minha vida com 11 anos de idade. Então, ele, quando vem aqui para casa, ele já sabia que ia ter uma vozinha com Alzheimer. E logo na primeira semana, ele já adotou a minha mãe como vó. E ele ajudava. Ele sempre foi um moleque forte, né? E ele falava, eu pedia, me segura aqui, segura a cadeira enquanto eu tiro a mamãe da cama, ou então vai buscar isso que eu não posso, ou então fica aqui com ela. Às vezes ele ajudava a dar o alimento para ela, fingia que ia pegar, e teve uma vez, gente, ele vai me matar se ele assistir essa live, teve uma vez que ele estava reclamando. Eita. Como é o nome dele? Davi. Teve uma vez que ele estava reclamando que ele subiu do futebol lá de baixo com os outros amigos, dizendo que, poxa, o pessoal diz que eu corro que nem eu corro errado, dançando, que eu não sei o quê, que não sei o que lá, pereré, não sei o quê. Aí ele foi tentar conquistar a avó, né? Vó, você acha que eu corro engraçado? Aí ela virou para ele e falou assim, corre aí. Aí ele correu, né, dentro da sala, né, e realmente ele corria engraçado. Aí ela olhou assim, igualzinho, corre sim. Ela, poxa, nem você me defendeu, eu não sei o que lá, eu sou. Aí no outro momento ele falou, eu sou o homem da casa, eu não sei o que lá, e ela virou para ele e falou assim, meio homem. Olha! Meio, tá? E ela tinha uns momentos muito lúcidos, principalmente com ele. E gostava muito de receber beijos. E ele beijou bastante a minha mãe, recebeu muito beijo. Tem muita coisa bacana no canal com eles, né? E ele sempre cresceu muito forte. Então ele segurava bem, coisa que eu já estava desgastada, né? Acima do peso, mulher, a idade chegando, né? A vitalidade. Mas ele foi bem tranquilo. E quando eu liguei para avisar que o médico já tinha dado de 24 horas a 72 horas, eu liguei para a Ângela e falei assim, Ângela, pergunta para ele se ele quer vir ou não. É uma decisão dele. Eu não vou proibir e nem chamar. Obrigado. Pergunta para ele e ele decide. Tá? E ele decidiu ir. E ele já disse várias vezes para mim que ele é muito grato por eu ter tido esse pensamento e ter dado a oportunidade dele se despedir, porque ele nunca me perdoaria se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse proibido, né? E que tudo isso parece que aconteceu ontem. Então, na época, ele tinha 12 anos, estava bem maduro com relação, 12 para 13, bem maduro com relação a essa
situação, ele foi bem envolvido, ele foi bem tranquilo com isso. E quando ele vinha com os amigos, eu falava, a vovó precisa tirar o cochilo dela. E ele brigava com os amigos e, olha, vou expulsar todo mundo que minha avó quer dormir. E ele comprava briga. Ele brincava no corredor do prédio com os amigos para não perturbar a avó que estava na sala. E você sabe, né? A agitação deixa muito, a pessoa deixa muito confusa, aquela agitação toda, aquela agressividade e etc. E ele entendia muito bem isso. E não são eles que têm que se adaptar à nossa rotina. Somos nós que precisamos nos adaptar Sim, à rotina deles, sim, né? sim. Até para que eles evitar que eles fiquem agressivos. Se a gente consegue dar a eles uma rotina tranquila, fazendo as coisas que eles gostam de fazer, nos horáriozinhos deles, né? O idoso costuma ser muito metódico com as coisas dele, Sim. nos horários deles, então a gente precisa respeitar isso. Já é muito difícil para eles perder a autonomia, ter que morar com os filhos, né? E aí a gente precisa ter esse olhar. Estou esperando a minha caneca, hein? Já está a caminho. Botei dia 30. E eu aqui, ó. Mandei dia 30. Te mandei Tô esperando. Te mandei até o comprovante, fotografia para você rastrear. Você não olhou não para ver onde é que tá? Fala pro pessoal, Ruana, o endereço do teu canal no YouTube. Tá, se escrever o meu nome corretamente, já acha, tá? Se escrever, se fala Ruana Labres, mas se escreve Joana com J-U e 2 L's, L-L-A-B-R-E-S. Porque se escrever minha mãe tem Alzheimer, pode ser que apareça ou não. Vai aparecer um... Mas tem que ter essa carinha, que é minha mãe comigo num beijo, num cafuné, num carinho, né? E foi feito, essa identidade visual foi feita pela Ana Carolina Bayer, que é filha de uma amiga minha, que fez isso para mim, esse desenho do banner. E que tanta gente está ali participando, vendo. Eu tenho feito mais lives agora no Instagram com outros, né? Alves Dulcerita. Com temas. Minha companheira de pedal. Oi, Du! Essa é minha madrinha do pedal e me ajudou pra caramba, porque eu comecei a pedalar em setembro do ano passado, já assim, no auge do problema da minha mãe. E foi uma forma, nós da pandemia e tendo que lidar de ter um tempo para vocês se cuidar. Vai que é bom. E foi muito bom, assim. Que mensagem você deixa para as pessoas que, assim como nós, estão lidando com um pai, uma mãe, um familiar com Alzheimer, ou então que perderam seus pais, como foi o caso do Joá, não sei se ele está aí, não vi, mas Joá perdeu recentemente a vizinha dele. E, né, como todos bem disseram, não é fácil, ninguém está preparado para isso, mas com a tua experiência, com a forma linda como você lida com isso. Pedal terapia, isso aí. Deixa a sua mensagem, Ruana, porque eu não quero perder essa gravação. E a gente não vai perder, não. Manda 1 hora. A gente já consegue passar de 1 hora. A gente consegue passar de 1 hora. Quanto tempo? Até 4 horas. Sério? Até 4 horas de live você consegue, E consegue salvar, fica tranquila. Salvar no consegue, consegue. Mas eu não vou deixar você arriscar, não. Então bora ficar aqui. Eu não tenho meu Deus do céu. Já estou na mensagem final. A mensagem é o seguinte, gente. Passa rápido. Toda etapa vai apresentar uma dificuldade durante a doença. Pode ter certeza disso. E naquele momento,
aquela dificuldade sempre vai parecer que é impossível de se vencer. Não vou conseguir fazer, não vou aguentar, tá difícil, e você se desespera e etc. Mas lembre-se que na semana passada, mês passado, 6 meses atrás, você passou também por uma dificuldade que você achou que não ia conseguir e conseguiu. Verdade. Então, é que nem a história da cruz, né? Deus não dá uma cruz maior que você não possa carregar, suportar. E mesmo que você tente trocar, você acaba pegando a mesma, porque ela é leve. Ela é leve. Só que a gente não percebe assim. Então as dificuldades vão surgir. Não bata de frente, nunca. Entre na história, brinque. Não está conseguindo? Sai do foco, sai dali, vai beber uma água, vai no corredor, dá 2 gritos na janela, volta sorrindo. Não chore perante os seus familiares, não demonstre que você está triste, não demonstre sentimentos negativos, sempre sorria, fale com uma voz meiga, doce. Mesmo que você não esteja bem, tente, porque eles percebem. Eles percebem e ficam tristes, e ficam chateados porque não conseguem entender o que está acontecendo. Eles reconhecem as feições nos nossos rostos, os sentidos. Então, saia do foco, não bata de frente e sempre procure estar bem animado, né? A Diana está dizendo que é confortante entender as etapas, aceitar e tomar menos difícil, com certeza. E entre em grupos de apoio, procure se informar com outras pessoas, o que você pode fazer naquela determinada situação. O Joá tem o grupo dele no WhatsApp, que é Corações Entrelaçados, na qual eu sou uma das ADMs também. E junto com outras pessoas estamos ali, né, para ajudar todo mundo. Com relação a pós, né, que você perguntou, no luto, quando a gente perde, o que faz, cada um tem o seu jeito, cada um vai saber o que fazer. Tá? O João hoje está brincando de TikTok. Ele está lá na frente do grupo. Transformou a dor dele em música. Em música. Então ele está ali, ele saiu por esse lado. Eu resolvi mexer na casa. Eu resolvi botar um monte de gente trabalhando aqui na época, não tinha pandemia, mudei, mexi no quarto do meu filho, pintei a casa, mexi na sala, mudei os móveis de posição, doei as coisas que eu não ia mais fazer uso para que as pessoas pudessem utilizar. Cada um vai de um lado. Tem gente que vai para a igreja ajudar, tem gente que vai ajudar outras pessoas, entra em campanhas, tem gente que deprime. Não deixa se deprimir. Não se deixe deprimir. Porque eu tenho certeza de uma coisa, eu sou uma mulher que eu acredito muito, eu tenho muita fé. Minha mãe está curada, gente. Minha mãe, nos meus sonhos, ela aparece andando. Ela já não andava. Minha mãe aparece de brinco, aparece de cordão, aparece com cabelo penteado, com as próteses, né? Aparece feliz para mim. Minha mãe não tem risco de pegar uma Covid onde ela está, porque ela está curada. Ela está bem, ela está bem. E ela está junto daqueles que ela ama, que sempre amou. E um dia a gente vai se encontrar. E não seja agora, né? Demore bastante. Deixa eu viver um pouquinho mais agora, né? Porque eu falo que 9 anos de Alzheimer, mas eu cuidei da minha mãe desde o falecimento do meu pai, de 2003 até 2012, por causa... 12 não, peraí. Que anos que a gente está? 2019. Até 2019, quando ela faleceu. 2012 foi quando teve o diagnóstico. Cuidei dela, porque quando meu pai faleceu, ela entrou em depressão, aquela coisa toda, aí a gente foi levando. Então, eu tive esse prazer de cuidar dela
abri mão da minha vida, do meu futuro, abri, não me arrependo, e esse futuro está voltando para mim. Ele Que está bom. aberto novamente. Então, vamos procurar fazer as coisas que você gosta, que você ama fazer. Gosta de cozinhar? Cozinha. Não coma tudo, tá? Ó, gosta de costurar, de ler, de ir ao cinema, bater perna? Faça, não se culpe se você ri de um filme, de uma piada, se você olhar para uma pessoa de um olhar diferente, não se sinta culpada, porque o seu pai e sua mãe vão ver você feliz e não vão te cobrar nada. Não se cobre. Viva. Existe vida após o luto, sim. Okay? Juana, muitíssimo obrigada. Eu tenho Bora certeza ser feliz. que a sua experiência e as palavras que você deixou nessa live devem ter entrado aí no coração de cada uma das pessoas que participaram. Espero. Quero agradecer também a elas, né, por terem ficado com a gente até agora. Compartilhem essa live, eu vou deixar ela gravada. E espero que a gente tenha mais momentos como esse. Espero que a gente consiga chegar ao máximo de pessoas para tentar ajudar, porque a gente precisa se sentir acolhido e a gente precisa falar sobre a doença, a gente precisa falar sobre as nossas experiências, porque dessa forma a gente vai conseguir ajudar outras pessoas e a gente também se ajuda. E tudo Certo. passa, tudo passa. Tudo passa. Inclusive, tudo passa. Porque isso aqui é só uma passagem. Um beijo. Com certeza. E o pessoal eu convido para entrar no meu Instagram, porque nós vamos ter doutora Mariana Garcia, doutor Pelegrino, uma psiquiatra, também conversando comigo esse mês. E vai ter outras surpresas aí. Nossa, fantástico. Tá bom? Eu recomendo para todo mundo o teu canal. E a gente só aprende muito com você e com todos os seus convidados. Doutor Pelegrino é maravilhoso. Muito, muito. Sim, já conversei com ele 3 vezes, vai ser a 4ª vez que eu bato um papo com ele, vai ser no dia 26. Cai numa segunda, se não me engano. É um doce de pessoa, um amor. Um cara muito humilde, um cara cheio de planos para a vida. Um médico geriatra fantástico. Doutora Mariana Garcia, também médica geriatra. E a gente vai estar conversando dia 19 com a psiquiatra geriatra também. Olha que maravilha. A doutora Natália Mira. Obrigada. E estou procurando trazer profissionais assim, nesse gabarito, para que possa falar com a gente, trazer a experiência profissional e dividir um pouquinho aquele conhecimento. Tá bom? Um beijo, muito obrigada. Beijo. Se você deixar, eu emendo, eu gosto de falar. Sou tímida. Eu aproveito também o gancho para convidar todo mundo. Na próxima quinta-feira, a gente vai estar com Lígia Posser, que escreveu um livro muito bacana sobre idosos e espiritualidade. E ela fala sobre como envelhecer com qualidade, como ter uma vida longeva e plena. E vai ser um bate-papo muito gostoso. Eu espero todo mundo lá. Eu não vou poder, porque eu vou ter live nesse dia. No mesmo horário? Mas eu assisto. Não. Vai ser às 15 horas, porque ela mora no Japão. Então dá tempo. Vai dar para assistir sim, vai ser às 15 horas. Vai dar. A minha vai ser às 15 horas, excepcionalmente, descomplicando os cuidados. Olha o título da live. Muito boa. Tem que descomplicar. Então tá. Tem que descomplicar a vida. Descomplicar. A gente tem que descomplicar por aí vai. tudo. Viver mais. Um beijo, Juana. Um beijo para todo mundo. Beijo. Obrigada por terem ficado até aqui. Vai ficar gravada. Vamos assistir. Vai, vamos lá, vamos assistir. Tomara. Vamos ver. Ih, caraca, você tem que me tirar. Deixa eu ver. Não.